Fala aí, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai dar uma olhada num conteúdo que é uma das primeiras coisas que você vai ver no momento que você se deparar com o curso de cálculo, tá? No caso aí, provavelmente é o cálculo 1, tá? Que é limite. O que é essa bagaça? O que é esse tal de limite? Pô, nunca tive limite na minha vida, agora que é isso que estou tentando me impor limite? Cara, limite é bem tranquilo. Saca só, o que a gente está querendo dizer, o que a gente está querendo calcular no momento que a gente quer o limite de x quando x tende a 5, tá? Esse é um exemplo de limite em que a gente quer estudar o limite da função y igual a x quando o x tende a 5. Então, é justamente isso. Nós temos aqui a função y igual a x, certo? O que esse limite está nos dizendo? O que ele serve na prática para a gente? Cara, quando a gente calcula esse limite, a gente está querendo estudar o que acontece com a função, no caso y igual a x, perto desse ponto x igual a 5. Então, no momento que a gente está se aproximando, tanto pela esquerda quanto pela direita desse ponto, o que acontece com a função? É isso que a gente quer saber. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se eu pego o x igual a 4, tá? Vou pegar um valor menor do que 5. Quanto vai valer a nossa função? Bom, y igual a x. X é 4, o y também é 4, tá? Se eu pego agora, aproximo um pouquinho, pego 4,5. O que acontece com a função? Bom, x é 4,5, y igual a x, então y é 4,5. Se eu aproximo mais um pouquinho, chego na porta do que a gente quer. Então, se eu chego no 4,9, x igual a 4,9, o que acontece com a nossa função? Se y é igual a x, o y também vai ser 4,9, beleza? Bom, até aí tudo bem. Então, se você reparar, eu peguei os pontos 4, 4,5 e 4,9. O que aconteceu com a nossa função ao longo disso? Ela subiu de 4 para 4,5 para 4,9. Então, você repara que conforme a gente vai se aproximando pela esquerda desse ponto 5, tá? A gente vai vindo daqui para cá, essa função y igual a x vai se aproximando cada vez mais do valor 5. E se a gente pega aqui, um valor maior, por exemplo, y igual a 6, o que vai acontecer com a nossa função quando o x for igual a 6? Falei y, né? Eu acho que eu falei y. Era para ser x igual a 6. O que acontece com a nossa função quando x igual a 6? Cara, se y igual a x e x é igual a 6, o y também é igual a 6. Certo? Se eu diminuir um pouquinho, agora para 5,5, chegar um pouquinho mais perto. Bom, o y sendo igual a x, se o x é 5,5, o y também vai ser 5,5. Se eu chegar agora também na cara do gol aqui, 5,1. O que aconteceu com a nossa função? Vai valer também 5,1, pelo mesmo raciocínio, tá? Então, você pode reparar que tanto pela esquerda quanto pela direita, pegando valores maiores do que 5, das duas formas, a nossa função tende a chegar nesse valor 5. Ela está se aproximando cada vez mais desse valor 5. E é isso que o limite quer dizer, cara. A gente está estudando o comportamento da nossa função perto, nos arredores desse ponto que é x igual a 5. Beleza? É só isso. Então, no momento que a gente viu isso, a gente pode concluir que 5 é o nosso cara de fato. Então, o limite de x quando o x tende a 5 é o próprio 5. Pelo raciocínio todo que a gente viu aqui. Show? Bom, você acabou de calcular o seu primeiro limite. É só isso. Agora a gente vai ver umas pequenas propriedadezinhas, tá? Que tem que ser apresentadas, não tem jeito. Então, por exemplo, aqui, se nós tivermos o limite com x tendendo a um número
qualquer, que eu botei aqui como x0, de uma constante, tá? C é um número qualquer constante, nós vamos poder dizer que o limite desse cara é o próprio número constante, tá? Então, o limite de uma constante é a própria constante. Uma consequência disso é que o limite de uma constante vezes uma função qualquer, a gente pode jogar essa constante para o lado de fora e fazer o limite da função direto, ó. E aí vai ficar a constante vezes o limite da função. Beleza? Uma outra propriedade que nós podemos usar é da soma ou subtração de duas funções, quaisquer que sejam elas, tá? Então, eu estou pegando aqui uma f de x mais ou menos uma g de x. Qual vai ser o limite dessa soma ou subtração de funções? É simples, ó. A gente pode chegar e abrir como uma soma ou subtração de limites. E aí agora vai ser limite de f de x mais ou menos o limite de g de x. Show? Então nós temos também essa propriedade para soma e subtração. Outra propriedade que nós podemos ter, eu sei que a minha letra é feia, tá? Me desculpa, mas eu juro que eu vou melhorar. Eu tento, eu me esforço. Então, uma outra propriedade aqui é quando nós temos duas funções se multiplicando. Então, se eu tiver uma f de x, tá? Vezes uma g de x, nós podemos abrir isso em uma multiplicação de dois limites. Então, nós temos aqui o limite da f de x e nós vamos ter limite aqui da g de x. Então, o limite de uma multiplicação de duas funções é o produto dos limites dessas funções, tá? Se nós temos uma propriedade para multiplicação, a gente provavelmente vai ter uma propriedade para divisão, né? Não está errado, nós temos uma propriedade para divisão. Então, o limite com x tendendo a algum número de uma f de x, agora dividindo uma g, por uma g de x, nós podemos abrir isso em uma divisão de limites. Então, vai ser uma f de x, limite de uma f de x, dividido pelo limite de uma g de x. Beleza? Então, se nós temos o limite de uma divisão de duas funções, nós podemos escrever como a divisão dos limites das funções. Show? Agora, a última, eu juro que vai acabar, só serve para quando a f for contínua, tá? Então, se a f de x for contínua, o limite de uma função composta, ó. Então, agora nós temos uma f de g de x. Vai ser a f do limite
a f do limite de g de x. Beleza? Isso só serve para f contínua. O que é ser uma função contínua? Bom, a função contínua, assim, falando rápido, quando você vai desenhar essa função, você não tira o lápis ou a caneta do papel em nenhum momento. Você consegue escrever ela sem tirar o lápis ou a caneta do papel. Se você estava desenhando a função e aí você tem que em algum momento tirar para poder continuar desenhando a função, ela não é contínua, tá? Isso é uma definição bem rápida só para não deixar aí jogado. Então, se a f for contínua, ou seja, na hora que você desenha a f, você não precisa tirar o lápis do papel, você tem essa propriedade do limite. O limite de uma f composta pela g, uma f de g de x, é a f do limite de g de x. Show? Bom, esse é uma introdução ao limite. Nós vamos ver melhor, mais profundo esse assunto. Mas ele é muito importante, tá? E eu vou tentar entrar num curso de caligrafia aí para tentar melhorar essa questão também da letra, porque tá bem complicado, né? Enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo o que você acha que pode mudar, além da minha letra, que eu sei que é horrível. Mas, enfim, qualquer coisa que você acha que faltou, que possa melhorar, só deixar sua opinião aí, que ela é bem importante. Show? Valeu!